Tema sugerido: Jesus é Deus. Fala pessoal, estamos agora começando o nosso Total Podcast, o seu podcast de teologia e ciência num só lugar. Não saia daí, chama a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, na cidade de Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado eu tenho a participação do interlocutor e também obreiro. Se apresenta para o povo aí, Fábio. Fala pessoal, meu nome é Fábio Saraiva, eu também faço parte da Igreja Assembleia de Deus Belém, aqui da cidade de Rio Grande do Sul. E hoje temos um tema que creio que será de interesse dos nossos ouvintes. Mas antes, se inscreva no canal, dá o like, clica no sininho para receber as notificações. Fábio, temos algum oferecimento? Temos sim, Praça Shopping Rio Grande e Supermercado Guanabara. Qual será o tema de hoje? Pastor, fazendo referência à pergunta inicial, um assunto muito debatido, às vezes polêmico, mas que não é bom compreendido em profundidade. Jesus é Deus? Se Jesus é Deus, por que Jesus nessa terra se fez menor que seu Pai? O Espírito Santo também é Deus, pastor? Interessante, né, Fábio? Então a gente está colocando aí a nossa enquete e nós estamos aqui nos preparando para entrar nesse assunto. Esse assunto é muito interessante, muito profundo, né? E a gente vai tentar explorar de uma certa forma aquilo que pode ser desenvolvido no tema. Então a gente colocou aqui para os nossos ouvintes acompanhar aqui na nossos slides aqui na televisão, na nossa tela, e nós vamos falar então sobre a Trindade. E esse assunto, ele é um assunto que ele é um tema teológico, né? É um tema teológico que a gente vê que há uma dificuldade, né, o Fábio? A gente percebe que o debate teológico, pelo menos que eu tenho percebido, né, na minha busca aí, na minha poucos podcasts que eu tenho acompanhado, eu tenho percebido que existe, como o nosso espectador pode acompanhar, existe de um lado uma lista de argumentos. Sim. Existe do outro lado uma lista de argumentos. E esses argumentos, eles parecem não coincidir. A gente tem uma realidade de que, por exemplo, uma pessoa que defende um determinado ponto de vista, ela fala, argumenta e parece lógico aquilo que ela está falando. A gente vai para o outro debatedor, ele faz a sua defesa, levanta lá os argumentos também parecem ser também coerentes. Então a gente tem uma divisão no debate. A gente tem um grupo que pensa de um jeito, um grupo que pensa do outro, e parece-me que falta uma compreensão dos dois pontos de vista num só, né? O que eu tenho percebido é isso daí. Então eu coloquei aqui no nosso slide aqui, para os nossos ouvintes também poderem acompanhar. A gente, antes de falar de teologia, a gente vai falar de ciência. Sim. Porque o nosso podcast é teologia e ciência, né? Trabalhando juntas num só lugar. E a gente tem na ciência que nós temos a evidência do método experimental. O que seria isso? Método experimental é quando a gente pega algo que a gente quer provar, né? A gente quer, por exemplo, pegar alguma coisa que a gente quer ver se é verdade. A gente faz um experimento, né? Baseado numa hipótese. Hipótese seria a teoria. A gente faz o experimento e com o resultado do experimento a gente avalia se a nossa hipótese está correta ou não. Eu tenho um slide aqui que eu posso expressar isso. A gente tem aí, por exemplo, quando a pessoa vai na cozinha. O que a pessoa faz na cozinha?
a pessoa vai justamente aplicar essa metodologia. Ela vai fazer a comida, ela tem uma receita, que seria a nossa teoria, ela vai colocar esses ingredientes na panela, vai passar um processo e depois do processo ela vai provar. E nessa prova ela vai descobrir se aquela receita está ou não de acordo. Então, para o nosso ouvinte entender, o método experimental ele nada mais é do que submeter algo que se afirma ou que se considera verdade à evidência dos testes. Ou seja, eu vou submeter um determinado meio teórico ou uma determinada teoria, né? Colocando de uma forma melhor assim. E essa teoria ela vai ter que passar pelo experimento para que o experimento depois, com o seu resultado, mostre se aquele processo que eu estava teoricamente imaginando, se ele faz sentido na prática, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo para o nosso ouvinte acompanhar aí, a gente tem, por exemplo, na ciência, a gente tem as leis de Newton, né? A gente tem as leis de Newton, que as leis de Newton são experimentadas até hoje. Por exemplo, a gente tem a lei da inércia. O que é a lei da inércia? É aquilo que diz, né, o que está parado tende a permanecer parado e o que está em movimento tende a permanecer em movimento. Sim. Ou seja, ele tende a continuar no estado em que ele está. Sim. Certo? Nós temos uma outra lei de Newton, que é a lei da dinâmica, do movimento. Sim. Então, é uma outra lei que a gente percebe, né, que foi levantada teoricamente, depois foi experimentada. A gente vê a todo momento, tudo se movimenta, né? O que Newton fez foi colocar equações, né, números, para poder dimensionar isso aí. Sim. E eu tenho uma terceira lei aqui, por exemplo, da ação e reação, né? A gente tem ali a esportista. A esportista, ela imprime uma ação sobre o negócio ali que ela vai lançar, né? No caso ali na modalidade esportiva, e o objeto é lançado longe porque ele sofre uma reação, ele reage ao movimento da mão dela. Sim. Então, essas três leis, por que eu estou citando isso? Porque essas três leis, elas estão estabelecidas há mais de 200 anos. Na verdade, quase 300 anos, né? Sim, show. Essas leis estão estabelecidas, são consideradas não só uma teoria, elas foram experimentadas. Sim. E elas foram provadas como algo verdadeiro. E isso que tá sendo comprovado até hoje, né? Isso que está sendo comprovado é prova para nós que isso é verdade. Então, ciência se faz assim. Ciência, eu pego algo que é uma teoria, coloco ela sobre teste e a partir do resultado do teste eu tiro se aquilo é verdade ou não. Essa é a ideia. Sim, entendi. E o que a gente entendesse? Então, e o que a gente tem? E o que a gente tem dentro desse campo científico que nós vai fazer uma ponte para a gente entrar no campo teológico? A gente tem que, por exemplo, nós temos duas teorias fundamentais. Estou colocando aqui para o nosso espectador acompanhar. A gente tem as leis de Newton, que eu dei o exemplo, e a gente tem a teoria de Albert Einstein, que lançou, né, a teoria da relatividade geral e teoria da relatividade especial, né? Ei, pastor, mas essas leis a gente continua vivendo ela dia após dia, a gente pode sentir elas em funcionamento do dia a dia? Pode, não só pode como vive, né? Sim. Não só pode como vive. A gente tá, por exemplo, você pega o teu carro e você tem que exercer força para ele sair do lugar. Aquilo aqui, o que é? Inércia. Então essas leis estão em funcionamento todos os dias da nossa vida, elas estão ali. Elas estão sendo verificadas agora. Sim. Por isso que ela não foi provada tipo há quase 300 anos atrás, falando das leis de Newton, né? Sim. Elas foram provadas há quase 300 anos atrás e elas se verificam verdade hoje, agora. Se eu pegar, por exemplo, eu estou fazendo uma curva, o meu corpo vai querer acompanhar o sentido do movimento. Sim, então ele não vai querer fazer a curva, ele vai querer continuar no movimento com a forma que ele está se deslocando. Sim, entendi. Então tudo isso é perceptível.
Agora, quando a gente olha para a teoria de Newton, a gente, com o passar do tempo, a gente recebeu a teoria de Albert Einstein, e a teoria de Albert Einstein também foi, cientificamente falando, ela também foi confirmada, né, por vários experimentos. Experimento do relógio de luz, Interessante. experimento do relógio real que é colocado dentro de um avião, que se desloca numa velocidade maior do que a velocidade que a gente cotidianamente conhece. Então, a teoria de Albert Einstein foi provada cientificamente também por experimentos. Sim, sim. Então, a gente tem de um lado a teoria de Newton e a gente tem do outro lado a teoria de Albert Einstein. E qual que é o problema dessas duas teorias? Qual que é o grande lance, né? É que se a gente colocar a teoria de Newton e a gente colocar a teoria de Albert Einstein, elas não coincidem. Interessante. Aqui diz, na teoria de Newton, que o tempo é absoluto. Aqui diz, na teoria de Albert Einstein, que o tempo é relativo. Sim, entendi. E aí nós entramos num problema científico. Por quê? Porque se o tempo é absoluto, então Einstein está mentindo. Sim. Agora, se o tempo é relativo, Newton pode estar errado. Sim. As duas teorias, entre aspas, elas estão em conflito. Não estão batendo. Não estão batendo. Exatamente. E qual que é o problema disso? O problema é que, como é que eu posso testar uma coisa e ela parecer verdadeira, depois eu testo uma coisa contrária e essa coisa também se mostra verdadeira? Sim, é verdade. E como é que as duas podem ser verdadeiras se elas são opostas? Alguma delas estão erradas. Ou não? Sim. É isso que nós vamos ver. Então, qual que é a ideia, né, cientificamente falando? A ideia é isso aqui, ó. A ideia é que, com o passar dos anos, cientificamente falando, houve uma unificação. Interessante. Foi descoberto uma verdade maior que permitiu com que aquilo que era contrário, aquilo que era, vamos dizer assim, como se fosse dois inimigos, Sim. eles pudessem dar as mãos. Show. Então, Albert Einstein ele descobre um elemento, que no caso é a velocidade da luz, e através da descoberta desse elemento, ele descobre como é que é possível, há uma compatibilidade, ou seja, há uma união de uma teoria de Newton, que é mecânica clássica, com a teoria de Albert Einstein, que é a relatividade. Como é que elas podem se unificar? Ao invés delas serem dois inimigos ferozes, vamos dizer assim, como é que elas vão se encontrar? Cientificamente falando, é isso. Mas dizendo se unindo, então. Se unindo, ou seja, ele descobriu que não, na verdade nenhuma das duas está errada. Sim. Ele descobriu que existe um ponto mediador, existe um ponto chave que faz com que as duas possam andar juntas. Então isso daí foi a descoberta científica. Sim. Né? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a teoria de Albert Einstein ela funciona para velocidades próximas à velocidade da luz. A teoria de Isaac Newton funciona para velocidades bem menores do que a velocidade da luz. Então se descobriu que a diferença que há entre as duas é por causa da velocidade. Quando eu tenho uma velocidade baixa, os parâmetros da equação que está na equação de Einstein, eles não são percebidos. Então não é que uma está contradizendo, é que está faltando esse entendimento. Eles não aparecem. Por que não aparece? Porque ele não é relevante. Não é notado. É como, por exemplo, você tem um número assim, 0,0000000 alguma coisa. Esse alguma coisa, na nossa prática de vida cotidiana, não é nada. Sim. Mas ele existe. Sim. Agora, quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz, aí acontece que aqueles fenômenos relativísticos que não aparecem no dia a dia, eles passam a aparecer, eles passam a ser notados. Interessante. Então não é que duas teorias que estão, a princípio, divergentes, na verdade existe um parâmetro, né? Tá faltando a palavra aqui.
existe um parâmetro, existe no caso da velocidade da luz, um divisor de águas, né? Que vai permitir com que as duas realidades possam andar unidas. Sim. Então foi explicado isso. Quando Einstein descobriu, ele disse, não é que o Newton estava errado, é que para velocidades muito baixas, os parâmetros relativísticos não podem ser percebidos. Para velocidades mais altas, aí eles começam a ser notados. Sim. Creio que o nosso telespectador aí está entendendo, né, Fábio? E aí a gente começa a entender. Então, cientificamente, para a gente seguir, a gente tem uma coisa que consegue unificar. E teologicamente, por incrível que pareça, é isso que está nos faltando. Sim. Porque quando uma pessoa defende um argumento de um dado princípio bíblico e o outro que está a princípio contrário defende um outro argumento, esses dois argumentos eles não conseguem se encontrar, assim como Newton e Einstein também não conseguiam se encontrar, porque estava faltando algo entre os dois, estava faltando alguma coisa que não era compreendida ainda. Sim. Como fosse um ponto-chave que... Um ponto-chave, alguma coisa que vai fazer com que as duas coisas possam ser Sim. uma só. Sim. Né? Quando a gente vai para a Escritura Sagrada, no Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então o que a gente está vendo aqui na Escritura Sagrada? Deus está dizendo que os céus, ou seja, o que foi criado, proclama a glória de Deus. Então significa que Deus está mostrando que aquilo que foi criado, vamos colocar assim, natureza física. Estou falando natureza física porque a gente, ser humano, contempla primeiramente o que é físico. Sim. Né? Aquilo que foi criado no mundo físico proclama a glória de Deus, que não é do mundo físico. São dois mundos distintos. Sim, verdade. São dois mundos que não a princípio não são o mesmo plano. Parece que não se batem, né? Na verdade eles são de naturezas diferentes. É como o mar e a terra. Mar é mar, terra é terra. A glória de Deus é glória de Deus, e o que foi criado é o que foi criado, é a criação. Sim. Então a gente vê no Salmo 19 essa realidade. Diz: e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer que ele está mostrando que o que foi criado, que veio do plano que não é físico, porque Deus não é físico, Deus é do outro plano. Mas Deus colocou algo no mundo físico para que o mundo físico refletisse o mundo que não é físico. Entende? Sim. Então existe um plano que está refletindo, que está levando para o outro plano. Assim como o plano de Einstein e o plano de Newton, falando das duas teorias, são planos distintos, mas um está refletindo o outro. O plano de Einstein, por exemplo, quando as velocidades são altas, ele está provando que nas equações de Einstein, Newton é verdade e Einstein também é verdade. Então, eu creio que a gente começa a perceber teologicamente que existem dois parâmetros distintos, dois planos diferentes, né? Estou colocando assim para o nosso ouvinte conseguir entender. E esses planos, eles estão um apontando para o outro. Sim. E pastor, eu sempre tive uma curiosidade, e eu creio que os ouvintes também têm. Sim. A criação, ela reflete então um plano de Deus, correto? Correto. Porque o que acontece? Eu também já tive essa dúvida, eu creio que muitos ouvintes também teve esse interesse, essa dúvida, né? Então, parece que a criação, parece que ela não tem nada a ver com Deus, sabe? Parece que uma criação foi feita assim, do nada, sabe? Mas não quer dizer que foi Deus que criou ela, sabe? Parece que ela não inclui Deus. A gente vê o mundo que a gente vive, a gente vê o sol, a lua, tudo, a natureza. Mas essa criação parece que ela não aponta para o plano divino. Ela parece que exclui Deus do plano da criação dele. Correto? É isso.
Então, isso é o que parece, mas a gente começa a entender que a própria Bíblia está mostrando o contrário. Sim. A Bíblia está mostrando que o plano criado, que parece até contradizer o plano que o criou, que seria o plano espiritual, né? Fazendo dois planos, plano espiritual, plano de Deus, plano criado, plano da natureza. Sim. Na verdade, um está apontando para o outro. Na Sim. verdade, o plano natural ele vai acabar mostrando quem o criou, Oh, certo? sim. Agora, para a gente entender melhor isso, nós vamos para o versículo seguinte aqui do mesmo Salmo, porque no versículo 2, né, ele diz: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a uma noite. Há uma mensagem aí, Sim. certo? Só que no versículo 3 ele diz assim: não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí termina o versículo, um ponto final, e diz: aí pôs uma tenda para o sol. Só para ler a integridade do versículo. O que a gente tem nesse versículo 3? Ele está dizendo assim, ó: não há linguagem, nem há palavras. Mas se a gente pegar o versículo 4, ele diz assim, ó: e as suas palavras. No versículo 3 ele acabou de dizer que não tem palavras. Sim. No versículo 4 ele diz que as suas palavras. Está contraditório. Sim. Aparentemente sim, né? Tá, né? Sim. No versículo 3 ele diz: não se ouve nenhum som. No versículo 4 ele diz: se faz ouvir a sua voz. Sim. Então eu tenho uma dupla afirmação no versículo 3, que no versículo 4, olhando assim naturalmente, está contraditório. Sim. Parece que os versículos estão se contrariando a si mesmo. É verdade, parece que não estão se batendo, né? Não estão se Não estão se batendo. encaixando. Não estão se encaixando. O que está acontecendo aqui no versículo 3 e no versículo 4, na verdade, é o que estava acontecendo na teoria de Einstein e na teoria de Newton. Interessante. Ou seja, o que parece que são inimigos, como é que se diz? Irreconciliáveis, né? Que nunca vai se entender, na verdade, é por causa dessa aparente inimizade que tudo faz sentido. Sim. Porque se o plano de Newton fosse igual ao plano de Einstein, então não precisaria da relatividade. Sim. E vice-versa. Então, o que nós vemos em ciência, nós vemos teologicamente. O versículo diz: não há palavras, no versículo 4, e as suas palavras. Né? No versículo 3 diz: não se ouve nenhum som. No versículo 4 diz: se faz ouvir a sua voz. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, o argumento teológico parte da mesma primícia que o argumento científico. Qual? O distanciamento entre duas abordagens. Sim. O distanciamento entre duas verdades que a princípio a gente considera como verdades irrefutáveis. Todo mundo acredita que a mecânica clássica é verdade. Todo mundo acredita, depois dos testes feitos, que a relatividade é verdade. Por quê? Porque existiam as equações de Maxwell, né? Só dando um adendo aqui. As equações de Maxwell eram as equações que falava do cálculo, inclusive da velocidade da luz, né? Que foi um precursor, uma base teórica para o Einstein fazer a teoria dele. Então a gente vê que o argumento teológico ele tem o mesmo princípio do argumento científico. Isso é muito interessante, pastor. Então, deixa eu capitular mais esse conteúdo. Então, vamos então estar confirmado. Esse argumento está biblicamente falando, é isso? Refaz sua pergunta para mim entender, deixa eu ver se eu entendi. Esse argumento da parte física, ele está sendo comprovado biblicamente falando, é isso, correto? Não, ele está dando um indício para nós. Ele está apontando para alguma coisa, ele não está comprovando nada. Sim. Porque o que eu li aqui no Salmo 19, no princípio não está falando nem de relatividade e nem de mecânica clássica. Sim. No princípio assim. Ele está apontando para uma realidade. Ele está dizendo assim, ó, aquilo que na ciência era irreconciliável, chegou-se a um ponto em que se conciliou o que não se podia se conciliar. Sim.
teologicamente, é isso que a gente veio aqui hoje trazer através como uma premissa para entender a Trindade. Sim. Porque o problema de entender a Trindade é que existem argumentos que parecem que são definitivos para provar que a Trindade não é real, e existem argumentos que também, biblicamente, né, falando da parte teológica, que biblicamente eles são definitivos para afirmar que a Trindade é real. Sim. Mas se tem argumento que fala que a Trindade não é real e parece definitivo, e se tem argumento que fala que a Trindade é real e também parece definitivo, como é que a gente faz com essas duas realidades que são antagônicas, que estão competindo, que são irreconciliáveis? Deus já começou a mostrar para nós que é por causa da realidade nos parecer irreconciliável que ela vai se conciliar. Muito interessante isso, pastor. Porque o que se está sendo pregado hoje, ensinado, melhor a palavra, eu creio que até para mim, para os ouvintes, sim, é que cada um fala uma coisa. E nós não temos essa comprovação. E graças ao que a gente está conversando hoje, estamos tendo esse entendimento, essa compreensão, é que muitos não têm hoje em dia. Tá tendo, um fala que a Trindade existe, outros falam que não existe, e aí fica essa lambança toda, não concorda comigo? Então, mas aí que tá, não é que um fala que não existe e outro que existe, isso é conclusão. Sim. Na verdade, se você pegar os debates, até eu peguei acho que do pastor César Cavalcante, inclusive gostei muito dos argumentos que ele usou, fazendo uma comparação, ele estava, um dos debates que eu vi, ele estava fazendo uma abordagem, acho que o outro participante era Francisco Rodrigues, se não me engano, sim, Testemunha de Jeová. Ele apresentava argumentos, como a gente tem aqui no nosso slide, né, de um lado, ele apresentava argumentos que eram, a princípio, definitivos. Sim. O pastor César Cavalcante, por sua vez, apresentava também argumentos muito bem colocados, que também parecia provar definitivamente, né? No caso, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que o que a gente vê no debate, as duas provas, entre aspas, irrefutáveis, né? No caso a ênfase do Francisco lá era dizer que a unidade. A ênfase do pastor César era dizer acerca das três pessoas. Sim. Mas não conseguia se conciliar. É isso que estava faltando no debate, na minha visão. E não é só no debate que eu vi deles, é o debate de outros debates, alguns outros. Eu faz algum tempo já que eu não vejo, mas no passado eu acompanhei bastante isso. E uma vez eu tentei argumentar com o pastor, ele acabou que não quis me ouvir, mas por e-mail no caso. Então o que a gente propôs aqui, Fábio, é a gente trazer uma abordagem nova, que a gente vai trazer um elemento novo, para que isso que está verdade de um lado e isso que está verdade do outro, que não consegue se combinar, se combine. Sim. E é aqui que está o nosso propósito. Sim. Então, usando, né, dando sequência aqui nos nossos slides, usando essa ideia, a gente colocou aqui um resumo. Realidades opostas existem e são estabelecidas não para uma invalidar a outra, sim, mas justamente para serem complementares entre si. Ou seja, uma coisa não vai anular a outra, ela vai se complementar. Assim como relatividade, que foi formulada por Albert Einstein, lá pelos idos de 1905, se não me engano. Newton formulou a teoria dele em 1867, se não me engano. E quando ele formulou aquilo, ele conseguiu complementar, ele não anulou o que Newton fez. Ele complementou, ele colocou um elemento que faltava. Sim. E qual é esse elemento? Só para a gente colocar para o nosso telespectador: velocidade da luz. Velocidades muito baixas. Nas equações se aplica a mesma equação com esse elemento novo. A física de Newton se prova verdadeira. Velocidades altas, você aplica a mesma equação e aquilo que difere do Newton se confirma. Sim. O que mudou não foi a equação, o que mudou foi esse elemento novo que não se conhecia. Sim. Então eu creio que está dando para a gente entender. Então são duas coisas complementares. Acho que isso aí a gente consegue compreender. E aí a gente vai sair dessa imagem aqui, né?
a gente vai sair dessa imagem. Parece que a Bíblia está brigando com a Bíblia, né? Sim. Na verdade, não. Na verdade, é propósito de Deus de existir isso na Bíblia, para que a própria Bíblia, pela diferença que há entre as duas realidades, possa mostrar que uma complemente a outra. Sim, porque o que está acontecendo é que, primeiramente, está uma confusão e, como o irmão disse aí, pastor, é que parece que estão brigando entre si. Não que as explicações e ensinamentos estão errados, mas parece que é uma coisa que não se encaixa e fica quem está ouvindo, quem está aprendendo aquilo ali, mas parece que as coisas não se unem e fica meio que um pouco de confusão no ouvinte, né? Exatamente. Você sintetizou bem, Fábio, é isso aí. Porque o que acontece é que não se consegue chegar nesse consenso. Fala pessoal, vamos agora fazer um intervalinho, são 2 minutinhos no relógio, se você precisar sair, se você precisar tomar uma água, fica à vontade, mas não saia daí, nós vamos voltar em 2 minutos. Estamos de volta. Olá pessoal, estamos dando início no nosso segundo bloco, estamos falando sobre um assunto, o assunto é a Trindade. Quais são as 3 perguntas que nós colocamos para os ouvintes, Fábio? Pastor, Jesus é Deus? Se Jesus é Deus, por que Jesus nessa terra se fez menor que seu Pai? Pastor, também o Espírito Santo também é Deus? Então, Fábio, nós estamos entrando nessas perguntas e nós vamos ter que desenvolver o assunto, né? Para a gente poder compreender aquele elemento novo que a gente falou que estava faltando. A gente fez a comparação na teoria de Newton, a teoria de Einstein, a gente viu que faltava alguma coisa que juntasse, né? Que desse uma compreensão. Para a gente entender isso, Fábio, a gente vai ter que entrar no tópico, creio que os ouvintes estão acompanhando ali, que é sobre a natureza de Deus. Se a gente não compreender a natureza de Deus, que é a base de toda a criação, a gente não pode trazer esse elemento novo para o nosso ouvinte. Sim. Então vamos para as Escrituras, para a gente poder desenvolver esse assunto de uma forma que os ouvintes possam acompanhar aqui no nosso slides, né, na televisão aqui, que eles também vão acompanhar no que está escrito e a gente vai poder entrar com profundidade nesse tema. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, qual é a primícia aqui, Fábio? A primícia é que Deus, para criar, ele vai fazer sempre a criação se revelar a partir do 2. Sim.
Deus não cria uma coisa, Deus cria duas realidades, os céus E a terra? e a terra. Então, a gente pode entender, né, que a base dupla, o 2, a duplicidade, é o que vai dar base para Deus criar. É como Deus cria as coisas. Então, eu vou pedir para você, e também para o nosso ouvinte, que nós vamos começar a registrar dentro das Escrituras, inclusive dentro da Torá, né? Fica aqui uma menção aqui, né, para o nosso ouvinte. Nós estamos fazendo esse registro dentro da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Sim. Para nós cristãos é o Pentateuco, também assim conhecido, que está dentro da Tanar, que seria o Velho Testamento para o judeu, para nós, Antigo Testamento ou Velho Testamento. Então a gente está em Gênesis 1, Capítulo 1. versículo 1. Deus cria no princípio os céus e a terra. Ele cria duas realidades, uma celeste e uma terrestre. Então vamos anotando aí, essa é a nossa primeira evidência. Sim. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 2, a gente vê que a Bíblia diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então a terra tinha duas características, sem forma E vazia? e vazia. Então o 2 é a segunda referência sobre o 2. Aí Deus diz: havia trevas sobre a face do abismo. Então, se na face do abismo tinha trevas, no interior do abismo deveria ter luz, ou algo diferente. Porque se Deus diz que na face tem trevas, é porque não tem trevas em todo o abismo. Então, na face tem uma realidade, dentro do abismo tem outra realidade. São duas realidades. Sim. Então, é a terceira evidência do 2. E aí a Bíblia diz: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Fala que o Espírito de Deus, o agente, e aonde ele estava operando. No caso, sobre as águas. Então eu tenho aquele que age e aonde ele age. Então eu já tenho 4 evidências do 2, né? E aí, versículo 3 diz o seguinte: disse Deus, haja luz, E houve luz. e houve luz. Então, Deus deu a ordem e Deus mostra a execução. Sim. Então, a ordem mais a execução Forma 2. forma o 2. Então, a quinta evidência. Aí ele diz o seguinte, versículo 4: e viu Deus que a luz era boa. Deus falou sobre a luz e Deus deu o adjetivo da luz, a qualificação. A luz era boa. Então, falar da luz é uma coisa, qualificar a luz são duas coisas, né? O ente luz e a qualificação. E aí ele diz: e fez separação entre as luz e as trevas. A separação e luz e trevas, 2 também. 2 também, duas realidades. Então até aqui nós temos 7 evidências do 2. Versículo 5: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então o que a gente vê aqui, Fábio? A gente vê Deus dando nome. A luz é uma realidade que foi manifesta. Aí Deus pegou aquela realidade e deu um nome para ela. Chamou de dia. Sim. Aí você diz: ah, isso é óbvio. Não, não é óbvio. É óbvio porque hoje a gente trata a luz como dia. Mas a princípio Deus estava criando. Então ele deu um nome porque ele manifestou, no caso a luz. Então tem a luz e tem o nome que ela recebe. Duas coisas. Em relação às trevas, a mesma coisa. A gente tem as trevas e a gente tem o nome que Deus atribui às trevas, que é chamado noite. Então a gente tem 2 em relação à luz e o seu nome, e 2 em relação às trevas e o seu nome. Então 8 e 9. E aí Deus descreve um período em 2 partes. Houve tarde e manhã. O primeiro dia. O primeiro dia. Então a gente pode perceber que até o momento, versículo 5 da Torá, né? A gente tem 10 evidências do 2. Tudo que Deus está fazendo, Ele está passando pelo 2. Isso é interessante. Interessante, né? Sim. Aí nós vamos seguir aqui, versículo 6.
E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Então Deus revela o firmamento e Deus revela... A separação, Não, as águas. as águas. O firmamento e as águas são duas coisas diferentes. Ah, sim. Então aí é o 11. E aí depois Deus diz: e separação entre águas e águas. Então tem águas de um lado, Águas de outro a lado. água do outro lado. Então a gente tem o 12. Até aqui já temos 12 evidências, né? evidências, né? Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Aí você vai dizer: pastor, mas isso já foi dito. Foi dito, mas está sendo dito de novo. E não somente isso, Deus está mostrando a posição. Sim. Debaixo do firmamento é uma posição. Sobre o firmamento é outra posição. Quantas posições a gente tem? Duas. Duas posições. Duas posições. Então a gente registrou a 13ª, o 13, né? Sim. A 13ª evidência do 2. E aí no versículo 7 ele começa dizendo: fez, pois, Deus, e ele termina o versículo dizendo: e assim se fez. Ele fala sobre fazer 2 também. duas vezes. 2 vezes. Então registramos aqui como 14, né? 14ª evidência do 2. E tudo isso ainda no primeiro capítulo de Gênesis. Só vamos trabalhar a princípio na Torá, né? No livro de Bereshit, para quem não sabe, nossos ouvintes, né? Que é chamado de livro das primícias, né? Ou dos inícios, que é o Gênesis para nós, né? Então a gente está trabalhando a princípios no início da Bíblia. A gente está vendo que tudo que Deus faz, ele usa 2. Tudo ele referencia pelo 2. Vamos dar sequência aqui. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus. E no versículo 1, a gente vê que Deus fala dos céus, só que Deus fala com C minúsculo. Isso tá bem... Não é verdade? Sim. No versículo 1 ele diz céus e terra, mas está com C minúsculo. Sim. No versículo 8 ele fala que o firmamento foi chamado de céus com C maiúsculo. Aqui tem uma diferença, né? Uma diferença. Sim. Então, para os nossos ouvintes aí, pode pegar a tua Bíblia, pode conferir, que você vai ver essa diferenciação. Então eu tenho céus com a grafia, que é com C maiúsculo, e eu tenho céus com a grafia com C minúsculo. Eu tenho duas palavras diferentes. Sim. Quantas palavras diferentes? 2. Duas. Então eu registrei a evidência de número 15. Sim, tem aqui número 15. E no final do versículo 8 ele diz: houve tarde e manhã. Pastor, mas esse versículo não vai aparecer lá, já não apareceu? Ele apareceu, mas toda vez que ele aparecer de novo, eu registro 2, porque Deus está evidenciando a dupla de novo. Deus está evidenciando 2 em outro versículo. Sim. Mesmo que seja uma repetição de algo que ele já falou, mas Deus está repetindo, né? Então houve tarde e manhã, 2 períodos de tempo, vamos dizer assim, duas realidades diferentes. Tarde é uma coisa, manhã a princípio é outra. Então a gente registra como Número 16. número 16. Versículo 9. Disse também Deus. A palavra também nos remete à repetição. Sim. Se eu falar para você, faça isso, é uma coisa. Se eu falar para você, faça isso e também faça aquilo. O também está dizendo que é para fazer uma coisa e fazer uma outra coisa. Os dois juntos, no caso, né? Então, Os dois juntos, né? Sim. Então eu tô fazendo menção a uma repetição. E repetição É 2 também. é 2 também. Então anotei o 17. Aí Deus diz: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça A porção seca. a porção seca. Então as águas, elas se ajuntam no lugar, e o que aparece? A porção seca Então as águas estão num lugar e a porção seca está no outro lugar. num outro lugar. Então eu tenho um lugar, tem águas, é o ajuntamento das águas. Sim. No outro lugar eu tenho a porção seca, ajuntamento de terra, vamos dizer assim. Sim. Usando uma linguagem minha aqui.
Se eu tenho as águas num lugar e a porção seca em outro lugar, eu tenho quantas referências? 2. 2. Então eu anotei como 18. E aí o versículo termina assim: e assim se fez. Aí você pode dizer, tá, pastor, e o que isso quer dizer? Deus deu a ordem e Deus mostra o cumprimento, a execução. Pastor, Sim. mas Deus já fez isso lá, mas está repetindo. É outro versículo evidenciando a dupla. Sim. Falando da execução. Deus falou e assim se fez. Porque Deus poderia ter falado e não evidenciado o cumprimento. Mas Ele falou a ordem e Ele evidencia a conclusão, né? O cumprimento da sua ordem. Então eu tenho ordem e conclusão e manifestação da ordem. Quantas coisas eu tenho? 2. 2. Anotei aqui como 19, né? Entrando no versículo 10, aí nós temos o seguinte: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. Então o que a gente pode entender aqui? Primeiro, a gente está entendendo que existe um nome, existe uma nomenclatura. Deus está dando para a porção seca o nome. Qual é o nome que Deus está dando? Terra. Então tem o que ele fez e tem a nomeação. Uma coisa que a gente viu lá no versículo passado, Deus volta a falar aqui. Sim. Aí Deus faz a mesma coisa com os mares, ao ajuntamento das águas. Mares. Então as águas é chamado de mar, ou mares, né? Então eu tenho o elemento e eu tenho o nome. Aí você pode dizer, não, pastor, mas ajuntamento de águas é lógico que é mar. Não, eu posso pegar 3 panelas, encher de água, juntar água e aquilo não é mar. Sim. Então quer dizer que é um nome que foi especificamente dado por Deus. Não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa qualquer. Sim. Não é uma coisa aleatória, né? Tem um objetivo. Sim. Então aí eu tenho a referência nessas duas nomeações, eu tenho a referência 20 e 21. Sim. Certo? Aí no final do versículo ele diz assim, ó: e viu Deus que isso era bom. O que Deus está fazendo aqui? Avaliando. Deus fez e Deus avaliou. São coisas diferentes. Eu fazer um bolo é uma coisa. Eu fazer o bolo e provar e avaliar se ficou bom é outra coisa. É outra coisa. Então aí a gente anota o 22. Certo? Sim. Creio que o nosso telespectador está conseguindo acompanhar aí. E ele está percebendo a evidência, até o momento, de 22 evidências do número 2, da dúplice identidade que Deus usa para criar. Tranquilo. Só que tem uma 23 aqui que eu coloquei aqui, né? Porque se o nosso ouvinte ele vê ali, nós temos os números ali, ó, sendo colocados ali na tela, embaixo do versículo, como referência da evidência do 2. Aonde estaria 23? Se a gente olhar para o versículo 10, a gente vai perceber que terra está aparecendo com T maiúsculo. Interessante. Terra está aparecendo com maiúsculo. Maiúsculo. Se a gente olhar para o versículo 8, se a gente olhar para o Gênesis 1, versículo 8, a gente vê céus com C maiúsculo também. Sim. Que a gente já viu. Sim. Mas se a gente olhar para Gênesis, versículo 1, capítulo 1, a gente vê terra com T minúsculo. E no versículo 10, terra está aparecendo com T maiúsculo. Então, assim como aconteceu para os céus, céus maiúsculo e céus minúsculo. Sim. Assim está acontecendo para a terra. Terra maiúsculo e terra minúsculo. Aí é que eu registrei a 23. Né? Porque os céus a gente já tinha comentado. Sim. Mas a terra não. Então a gente registrou a 23. Né? Se a gente pegar aqui no slide ali, ó, tá ali na nossa lista, 23, que foi justamente a evidência. E pastor, isso aí é muito interessante porque se nós examinarmos, ler as escrituras, eu creio que particularmente para mim, e eu creio que os ouvintes também, se nós ver as escrituras, geralmente a gente nem percebe essa diferença. Exatamente. Né?
Essa diferença que Deus fala num versículo e Deus fala no outro, com C minúsculo, C maiúsculo, para nós. Exatamente. A gente não percebe isso, passamos ali correndo para ler as escrituras, né? O que o irmão está falando é verdade. São detalhes, né, que a gente pode observar, e no detalhe a gente vê que Deus sempre aponta para o 2. Sim. Né? Céus e céus, terra e terra. A palavra é a mesma, mas tem uma diferença. Então tem duas formas diferentes de falar. Sim. De nomear, no caso, né? Muito bem. Vamos entrar aqui no versículo 11, para a gente poder entender como que essa verdade continua sendo revelada, né? Continua sendo aparecendo para nós. Ele diz assim: e disse, produza a terra relva, ervas. Relva e ervas são duas culturas. E aí tem depois a especificação delas. Então é relva e ervas. Então anotei o 24. Aí ele diz acerca dessas duas culturas, desses dois tipos de natureza, de planta, ele diz que elas dão semente. Então é relva e ervas, falando da cultura, que dão semente. Então a cultura, ou as culturas é uma coisa, a capacidade da cultura gerar semente é outra. É outra coisa. Ah, pastor, mas isso é óbvio. É óbvio porque Deus fez. Porque nós conhecemos, mas no texto a gente percebe que tem a cultura e Deus diz que a cultura produz semente. Sim. Então a cultura mais a semente faz 2 de novo. Faz o 2. E aí a gente anota o 25. Aí ele diz o seguinte: árvores frutíferas que deem fruto. A árvore e o seu fruto. 2 também. 2 também. Então a gente anota o 26. Aí ele diz assim, árvores frutíferas que deem fruto, aí ele usa uma palavrinha aqui que aponta para o 2. Segundo. Segundo a sua espécie. Segundo aponta para o 2. Sim. E aí eu anotei aqui 27. Certo? Sim. E aí ele diz em relação às árvores frutíferas, o mesmo que ele disse para relva e ervas. Ele diz, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Então é um tipo de árvore frutífera que também gera semente. Aí você vai dizer, ah pastor, mas é óbvio, mas a gente não notou que tudo sempre evidencia o 2. Sim. Porque o fruto e a semente estão juntos, mas são coisas separadas. Certo? Sim. Então aí a gente anotou o 28. Então, aqui a gente fez um registro de 5 evidências do 2, né? Vamos seguir para o versículo 12. A terra, pois, produziu relva e ervas. Ah, pastor, mas aí vai repetir. Ué, mas então, Deus está repetindo porque Ele está evidenciando na repetição as duplas. Sim. Então eu tenho que registrar, porque senão não haveria necessidade de Deus colocar aquele versículo para acrescentar a descrição. Ele acrescenta a descrição falando do que ele já falou, só por isso aí já é uma repetição? Sim. Né? Só por isso aí já é uma repetição. Só que Deus, na nova descrição do versículo 12, Deus volta a evidenciar as duplas, relva e ervas, anotei 29, que davam semente. Segundo a sua espécie. Que davam semente só, vou parar no semente, 30. Que é a cultura mais a semente. Segundo a sua espécie, 31. Árvores que davam fruto, árvore e fruto, 32. E aí ele completa, cuja semente estava nele. Certo? Sim. 33. E aí temos uma aqui, se eu não me enganei, talvez eu esqueci de registrar, ou talvez eu pulei uma aqui, que ele diz, e viu Deus que isso era bom. Deus criou e a avaliou. Criar e avaliar são duas coisas. Sim. Né? Embora Deus já tenha feito isso nos versículos anteriores, de novo, não haveria necessidade de Deus repetir. Mas por que Deus repete e na hora que ele repete evidencia o 2? Então isso eu quero que o nosso telespectador observa aqui, né?
Sim, tem alguma E, pergunta? pastor, e que nós estamos vendo aqui, e aqui tem um mistério muito grande de Deus, né? Porque se nós for ver, quando Deus ele cria as coisas e avalia. Sim. Se nós o ouvinte também agora escutando, vê que muitas pessoas não vê Deus dessa forma, né? Sim. Ele vê como Deus cria e tá por aí a criação aí, não. Aí Deus aqui no versículo ele cria e avalia. É totalmente diferente de ver a forma como Deus faz as coisas, né? A gente pode só fazer um comentário em cima do que você está colocando. A gente pode ver primeiro, você vê Deus mostrando que ele é um ser inteligente. Porque geralmente pessoa que não pensa, que não é inteligente, não pensa para fazer e depois que fez também não avalia o que fez. Por que as pessoas erram na vida? Porque elas fazem as coisas e não refletem. Sim. Né? Reflexão aponta para um pensamento depois de ter feito. Ou antes de ter feito, também pode ser colocado assim. Então a gente entende que Deus é um ser inteligente. É uma mente inteligente. E isso aqui tem a ver com o que a gente pode conhecer no nosso padrão humano como padrão de qualidade. Sim. Um produto para sair da fábrica, o que ele passa? Ele passa num teste de qualidade, ele é avaliado. Se você olhar nos produtos importados, você vê produto que vem de fora, tem um selinho lá escrito QPassed. O que é QPassed? Quality Passed. Passou na qualidade. Isso é interessante. Né? Por exemplo, determinados equipamentos, todos têm que ser testados, um por um. Determinados produtos, eles são testados por lote. Né? Isso a gente estuda em estatística, mas determinados produtos, dependendo do valor que ele tem, ele é testado individualmente. Quer dizer, a fábrica faz e a fábrica também avalia. Só que a gente está vendo isso na Bíblia. Deus é inteligente porque ele reflete no que ele fez e Deus faz um teste de qualidade. Como ele é perfeito, não vai ter defeito. Mas o fato de Deus falar que viu que era bom mostra a característica que Deus tem de ser alguém, e não só inteligente, mas que reflete sobre o que faz. Então, a reflexão é uma evidência do 2. Sim. Fazer e avaliar depois de ter feito. Né? Então, o nosso telespectador pode perceber que a gente vê como Deus ele é científico nesse sentido. Muito bom. Muito bem. A gente olha aqui no versículo 12, eu quero que chamar a atenção aqui, o Fábio. No versículo 12 ele diz assim, que tem relva, que tem ervas, aí ele põe segundo a sua espécie. Aí depois ele fala da árvore que dá fruto. Se a gente pega o versículo 11, a descrição é ligeiramente diferente. Sim. Porque no versículo 12 que eu acabei de ler, ele coloca entre a erva e a relva e o fruto, ele coloca uma interrupção. Né? Vamos pegar aqui pra gente, só para a gente acompanhar. Relva e ervas que davam semente. Aí ele interrompe a descrição e diz, segundo a sua espécie. Aí depois ele fala da árvore que dá fruto. Então, entre a relva e a erva e a árvore que dá fruto, tem um segundo no meio. Sim. Agora vamos para o versículo 11, para a gente ver como é que a descrição aparece. Ele diz assim, produz a terra relva e ervas que deem semente. Aí não tem interrupção, não tem o segundo, Sim. que está lá no 12. Aí ele diz, e árvores frutíferas, ele junta as duas culturas na descrição, e aí quando ele descreve árvores frutíferas que deem fruto, aí sim ele fala segundo. Percebeu a diferença? Então pastor, não muda nada entre aspas, não muda nada no conteúdo do que Deus está apresentando, mas a forma de Deus falar está diferente. Tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Ele fala só para o nosso telespectador poder acompanhar. Ele fala duas culturas, interrompe e fala da árvore frutífera. Versículo 12. Versículo 11. Ele fala duas culturas, não interrompe, fala da árvore frutífera e depois ele fala do segundo. Sim. Que ele tinha usado como interrupção no versículo anterior. Sim. No versículo 12, no caso. Então, se num verso ele descreve de uma forma a mesma coisa e no outro verso ele descreve
de uma forma ligeiramente diferente. Eu vou fazer uma explanação aqui, porque pode ser que tenha algum ouvinte que está com dificuldade. É como se Deus falasse assim, ó, A, interrupção B. Entre o A e o B, ele botou a palavra segundo. No versículo 11, ele fala diferente. Ele fala A, B, e a interrupção vem no fim. Sim. Que seria o segundo. Fez sentido? Sim, faz Acho que sentido. para o nosso telespectador fica mais fácil de entender. Então a gente está percebendo, Fábio, que Deus, ele está trazendo para nós, de tudo que é forma, a evidência do 2. E nós estamos na Torá. Pastor, por que você está falando tanto desse negócio de Torá? Porque eu comentei no nosso bloco inicial, nosso bloco de número 1, né, estamos no bloco 2 aqui, eu comentei que o pastor César, lá discutindo com o Francisco, né, ele falou alguns argumentos, o Francisco falou, mas eu me lembrei também de um outro debate que eu vi, do pastor César falando para um judeu, no caso, um judeu, se não me engano ele era ortodoxo, e o judeu também estava com a mesma dificuldade que o Testemunha de Jeová, no sentido de não entender a questão da unidade. Sim. Ele está falando para o pastor César, mas se Deus é um, como que pode, né, se dividir? A questão assim, né, estou citando aqui o que eu lembro. E o pastor César, de uma forma muito feliz, ele é professor de hebraico, até se estiver nos assistindo aí, um abraço para o pastor. Ele pegou e falou que no hebraico tem duas palavras. Tem a palavra errad, que representa uma unidade, e tem a palavra yahid. Errad é como está escrito o Shema Israel, que é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Essa palavra único do hebraico é errad. Sim. A palavra errad é um, mas é um. Segundo eu estava aprendendo ali com o pastor César, é o um que contempla dentro dele, pode abrir uma porta, pode compreender dentro dessa unidade uma coisa que não é uma, por exemplo, é uma coisa que compreende algo que não é necessariamente singular. E aí o pastor César explicava que o Yahid, que não é como está escrito, acho que é Deuteronômio 6,4, que é o Shema Israel, não está escrito o Senhor é um com a palavra Yahid, está escrito o Senhor é um com a palavra Errad. Né? Tem diferença? Tem diferença. Ele é professor de hebraico, ele estava falando, o judeu inclusive não pôde contestar ele. Sim. Né? Ele comentou que isso poderia ser uma chave, que abriria uma porta para alguma coisa. Que coisa é essa? Nós estamos começando a entrar nesse negócio. Sim. Né? Nós vamos desenvolver. Então, essa questão de Deus descrever o verso 11 e o verso 12 com posicionamento diferente da palavra segundo a sua espécie, eu registrei aqui como 34, né? Só para colocar aqui a nossa referência. Então, até o momento, quantas referências do 2 nós temos? É 32 essa? Não, 34. 34? Tá ali, ó, tá anotado no finzinho. Pode olhar o númerozinho ali. Deve estar aí no teu slide com certeza, né? E, pastor, uma coisa muito interessante é que esse posicionamento está num versículo entre outro, né? Se nós, como mais uma vez falando, né, os ouvintes também escutar, se nós ver as escrituras, lendo as escrituras, nós não percebemos esse posicionamento está entre um versículo e o outro. A gente está vendo até o momento 34 evidências do 2, mas o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que não é de uma única forma que Deus está revelando o 2. Nós vamos continuar vendo. Sim. Mas você vê que de tudo que é lado, de tudo que é forma diferente, de todo prisma que você possa olhar para os versículos, até o momento deu 34. Né? Se nós juntar aqui com o versículo 13, houve tarde e manhã. Tarde e manhã já foi falado, mas Deus está falando agora do terceiro dia. Tarde e manhã, 2 períodos, aí deu 35. Então, 35 evidências até o versículo 13 da Torá. Até o versículo 13 da lei universal que Deus deu para Moisés. Sim. A gente vê que Deus está sempre apontando para o 2. Então, isso tem que ficar
registrado aqui, tem que ficar registrado, porque nós vamos entrar em coisas que vão começar a esclarecer a questão do que falta para a gente compreender a união. Lembra que nós iniciamos o bloco 1 assim? Sim. Das duas realidades que não estão conseguindo se combinar. Pelo menos, né, no sentido dos argumentos, dos posicionamentos diferentes que a gente tem. Um defende a unidade, o outro defende que a unidade é composta de uma pluralidade. Então, nós estamos até o momento 35 evidências do 2. Continuando, para que a gente possa aprofundar nisso, né, ô Fábio? Ele diz assim, versículo 14: disse também, creio que não precisa explicação, também é repetição. Sim. Então 36. 36. Aí Deus diz assim, disse também Deus, haja luzeiros. A gente sabe que Deus está falando aqui, vai se confirmar nos versículos seguintes, que Deus está falando do sol e da lua. Quantos luzeiros nós temos? 2. 2. Então eu anotei o 37. Aí ele diz assim, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então ele está dizendo aonde que Deus colocou os luzeiros. Os luzeiros é uma coisa, aonde Deus colocou é outra. Coisa. Então anotei 38. Já temos 38 evidências. 38 evidências. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas isso é leitura tua. Não é não, porque se você olhar tem uma vírgula aí. Se nosso ouvinte olhar ali, ó, pode olhar. Haja luzeiros no firmamento dos céus, vírgula. Muito interessante. Tá vendo que tem uma separação aí? Sim, sim. Então Deus pontua para evidenciar isso, para não ter dúvida. Porque senão nós poderíamos ler assim, haja luzeiro no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. A gente lê como uma linguiça. Sim. Como uma coisa que vai sem parada. Mas Deus diz, haja luzeiros no firmamento dos céus. Deus está especificando o luzeiro e aonde ele vai parar, aonde ele vai se posicionar. Deus está praticamente destacando, né? Destacando. Ele está posicionando, ele está referenciando sempre a dupla. Sim. Então aí deu 38, né? Sim. É 38? Não sei. 38 é essa. Isso. Não, é 38 ou 37? 38 é essa, pastor. Não, essa é 37, porque disse também, é o 36, haja luzeiros, aí, verdade, luzeiros é 2, 37, no firmamento dos céus, 38, perdão, eu me equivoquei aqui. Sim. Aí ele diz, para fazerem separação entre o dia e a noite. Dia e noite. 2. 39. 39. Aí ele diz, e sejam para sinais. Sinais é mais de um. Sim. Está no plural, né? Plural. 40. Estações. Plural também. Plural. 41. De 41. Dias e anos. E anos. Então acabei que eu nem registrei uma aqui. Seria 43, mas tudo bem. Né? Então, sinais, estações, dias e anos. Certo? Sim. Então, até o momento, eu deveria ter registrado mais uma aqui, mas não tem problema. A gente tem muita evidência, né? Uma que eu passe aqui não vai perder a nossa linha de raciocínio. Então, até o momento, eu tenho quantas evidências? 42. 42 evidências do 2. Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Olha a vírgula aí. Ah, pastor, mas já falou, mas Deus está falando de novo. E está bem destacando, né, pastor? Se nós formos ver o versículo, os ouvintes também podem pegar a Bíblia, a Escritura Sagrada e for ver, Deus está destacando, ele está focando aqui e está quebrando certinho, né, ali. Tem a vírgula, do mesmo jeito que ele colocou no versículo anterior, ele volta a apontar o que ele já tinha dito, só isso já é 2, porque ele está falando e está falando de novo. Só aí já é 2, mas não estou nem registrando esse 2 aí. Mas só isso aí já poderia ser considerado. Sim. Mas aí ele diz, haja luzeiros no firmamento dos céus, os astros, né, que ele criou, e aonde está posicionado. Se aparece de novo, registrei aqui 43. Aí ele diz assim, para alumiar a terra.
com uma interrupção de vírgula. Agora ele define os luzeiros e define um propósito. O que ele criou e para que ele criou. Sim. O que ele criou é os luzeiros. Para que ele criou é para que função isso vai ser exercida na natureza. Então, o que foi criado e para que serve são... 2 também. Eu anotei aqui como 44. Perfeito? Sim, 44 evidências. E aí onde está 45 que está registrado aí? É porque ele falou e o final do versículo diz, e assim se fez. Então ele falou e a ordem dele falou, é uma realidade, e a ordem dele se cumpriu. Falar e cumprir são duas coisas. Sim, são duas Né? coisas. Por exemplo, o chefe dá uma ordem na empresa, ele deu uma ordem. O funcionário executa, cumpre a ordem. São coisas distintas. Sim. É claro que como Deus é poder, a ordem provavelmente foi cumprida meio que imediatamente. Mas não importa. A semântica da coisa, a sintaxe é que Deus falou e se cumpriu. Sim. E aí eu anotei o 45, né? Para nossa referência aí. Vamos pegar o versículo 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Aqui está explícito que são 2. Então, como ele fala dos 2, anotei 46. Pastor, mas já falou. Acho que eu já expliquei isso. Deus está repetindo, se ele está repetindo, né? Sim. Está falando da dupla aí. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Anotei 46. Aí ele diz assim: o maior para governar o dia. Aí ele fala o maior, no caso o sol. Sim. E para que ele serve? Para governar o dia. O astro e o seu propósito. Agora ele tá descrevendo individualmente o propósito. Lá ele descreveu os 2, alumiar a terra. Aqui ele está falando individualmente. O maior e para que ele serve. O astro e para que ele serve. O propósito? 2 também. 2. Aí notei 47. O menor para governar a noite. Sim. Mesma coisa. A lua e para que ela serve. Certo? Sim. Então deu 48. 48. E aí ele diz aqui: e fez também As estrelas. as estrelas. Aí você vai dizer assim: as estrelas encaixa-se no 2? Encaixa, porque ele fala o grupo dos luzeiros, depois ele fala o grupo das estrelas. Ambos são grupos. Sim. Quando ele fala os 2 grandes luzeiros, ele está falando de um grupo. Para ser um grupo tem que ter mais de um. Sim. Então ele fala de um grupo. Quando ele fala das estrelas, ele fala de outro grupo. Então ele fala de um grupo. E outro grupo. Quantos grupos ele está mostrando? 2 grupos. 2 grupos. Anotei aqui 49. E onde estaria os 50? Que está registrado os 50 aí, né? Sim. Os 50 é que Deus estava mostrando profeticamente, não que Deus queria, mas Deus sabe o futuro. Sim. Né? Deus estava mostrando profeticamente que haveria um tempo, haveria um período em que o sol governaria. O que é o sol? A luz plena. Sim. Fazendo uma comparação com o lado espiritual. Ou seja, antes do pecado. E o que seria a lua que governa de noite? Depois do pecado. Então o que a gente pode entender aqui, Fábio? A gente pode entender que até mesmo a realidade que sai digamos assim, ela não é algo que veio da vontade de Deus, ela obrigatoriamente ela se estabelece também pelo 2. Sim. Porque antes do pecado, para governar o dia, quem governava o dia? Quem é a luz? Deus. Sim. Como é que o homem estava? Na plena luz. Deus estava diante de Deus. Estava no jardim lá. Depois do pecado, o homem entrou na noite. Saiu do dia, foi para a noite. Agora quem governa ele não é mais o sol. Fazendo uma comparação, é uma figura, né? Não é que Deus é o sol. É uma representação, é um símbolo. Sim.
Agora quem governa ele é uma outra realidade. É um outro astro. Que no caso a gente sabe, fazendo uma comparação no lado espiritual, não é literal, a gente sabe que seria Satanás. Pastor, você está dizendo que a lua é o Satanás? Não, eu estou dizendo que existe uma identidade de algo que governa numa luz que é total, e existe uma identidade de algo que governa quando não há luz. Sim. Que a luz é muito pequena. E aonde a gente pode confirmar isso? Essa questão espiritual, agora estou entrando numa parte mais espiritual. Um governo na luz, que é dia, e um governo na noite. Que seria antes e depois do pecado. A gente pode confirmar isso, para a gente ter uma base bíblica para a gente poder entrar, né? 1 Timóteo, só para a gente poder fazer uma referenciação, versículo 16, no capítulo 6, ele diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. amém. Amém. Então o que a gente pode ver? Deus habita onde, ô Fábio? Uma luz inacessível. Então Deus é representado, é representado pelo dia pleno. Sim. Confirmou aquele que a gente colocou. Se ele está na luz inacessível, não está mais acessível. Por quê? Porque mudou de fase, o mundo entrou na noite. Sim. Por isso que Deus manda Jesus, né? Para estender essa luz de volta. Vamos colocar assim. Sim. Mas Deus está na luz inacessível. Por quê? Porque Deus é luz. Então é dia pleno. Então um texto do Novo Testamento aponta para essa verdade. Se a gente pegar o versículo 12 de Efésios capítulo 6, a gente vai ver agora à noite. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O que é tenebroso? Trevas. Sim. Este mundo, a Bíblia está chamando de tenebroso. Ou seja, está na noite, está nas trevas. Então Deus está na luz inacessível. O homem não pode ter acesso, porque o homem está fora da presença de Deus, no sentido geral, né? E o mundo é tenebroso, o mundo está na noite. Então a gente vê, o que Deus falou lá em Gênesis é confirmado pela nossa realidade, para o nosso telespectador entender, e é confirmado pelo Novo Testamento. Perfeito? Sim. Então a gente está só enfatizando que o símbolo dia total e noite total, ou o símbolo, melhor dizendo, do dia, que representa Deus, e da noite, que representa o mundo sem Deus, está sendo apontado aqui na nova aliança. Muito bem. A continuação do versículo 12, nosso ouvinte pode acompanhar, ele diz: contra as forças espirituais do mal. O mundo é tenebroso, por quê? Porque ele é dominado pelas forças do mal, forças do maligno, nas regiões celestes. Nas regiões celestes, o que é celeste? A lua está onde? No céu. Então ela é um astro que é celeste. Sim. Então a gente vê que faz uma identificar, né? Sim. Mundo tenebroso, trevas, forças espirituais do mal, do maligno, nas regiões celestes. O Sol e a Lua são astros celestes. Tá fazendo sentido? Eu creio que o nosso telespectador aí, ele está conseguindo acompanhar, né? Então nós estamos colocando aqui para poder evidenciar o exemplo que a gente deu lá na Torá. A gente está saindo um pouquinho da Torá, mas a gente passamos aí praticamente 50 evidências só na Torá. A gente vai voltar para a Torá, que é os 5 primeiros livros, no caso estamos trabalhando no livro de Gênesis. Sim. Agora olha no Novo Testamento, só para a gente ver que o Deus que mandou inspirar o Velho, ou o Antigo, que é a Torá, é o mesmo Deus que mandou inspirar o Novo. Por isso que eu coloquei aqui menções do Novo Testamento. Dá uma olhada em Efésios 6,12. Vamos olhar ele de novo,
A gente já falou esse versículo, só para a gente ver que tudo aparece em duplas também. Sim. Que o Deus é o mesmo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Aí tem uma vírgula. O que é sangue e carne? São dois também. Dois elementos. Agora, o que está aparecendo na Torá, está aparecendo vou usar o termo que o hebraico traz, que o pessoal lá, o pastor César conversando com o judeu, que é a Brit Hadashah. Na Brit Hadashah, que é a nova aliança, o novo pacto, aparece, a nossa luta não é contra sangue e carne. Sangue e carne, dois elementos. Sim. Anotei aqui 51. Continuando na Brit Hadashah, né? Efésios 6. E sim contra principados e potestades. Aparece quantas vezes? Principado uma coisa, potestade? Dois também. Dois também. E o que é interessante também, pastor, agora aproveitando para referir também, porque podia ter pessoas que, ouvindo esses versículos, o Deus destacando a dupla, né? Podia chegar e falar, mas isso tá só no Velho Testamento. Ou só no Novo. Ou vice-versa. Ou só no Novo. É. Mas isso aí, esse Novo Testamento, inclusive, isso foi argumentado num dos debates que eu vi. Eu vi só dois, tá? Eu vi o do Testemunho de Jeová e vi esse aí com o judeu. É um dos argumentos. É um dos argumentos que lá no Novo Testamento tá errado, porque isso, aquilo e aquilo outro. Aí não vou entrar no mérito, mas por que o Novo Testamento, que foi escrito bem depois, ou depois, ele traz o mesmo molde? Percebeu? Sim. Porque tem alguma coisa escondida dentro do 2 aí, que é o que nós estamos tentando descobrir hoje. Né? Estamos nesse segundo bloco aqui, a nossa abordagem está sendo essa. Muito bem. Só para o nosso ouvinte aí não perder a contagem, a nossa luta não é contra o sangue e carne, 51. E sim contra principados e potestade, principado e potestade 2, 52. Aí ele diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Dominador e a condição em que ele domina, o mundo de trevas. O dominador e o mundo tenebroso. Né? Porque poderia dizer que ele domina, mas a Bíblia poderia não explicar aonde ele está dominando. Mas sim, a Bíblia diz que ele é dominador e aonde ele domina? No mundo de trevas. E aqui temos a 53. A 53. É isso que eu estou querendo ressaltar para o nosso ouvinte. Né? Seguindo, nós vamos pegar aqui, agora ainda na Brit Hadashah, né? No Novo Testamento, pegar o texto de Timóteo, que a gente já tratou, só para a gente observar a questão da evidência do 2 de novo. Ao único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível. Então, o que a gente pode registrar? O único que tem essas duas características, imortalidade, porque quem é imortal é Deus. Sim. Todo ser humano morre. Sim, sim. Certo? Depois do pecado, a morte entrou no mundo. Então, o único que tem imortalidade, uma característica de Deus. Que habita em luz inacessível, outra característica de Deus. Quantas características a gente tem? Temos duas características. 54. Certo? Sim. Aí ele diz, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Bíblia está descrevendo duas vezes a mesma coisa. Jamais viu. E nem é capaz de ver. Não está dizendo a mesma coisa? Mas por que Deus diz duas vezes? Homem algum jamais viu. Está dizendo que nenhum homem viu. Mas isso é no passado. Ninguém viu. Aí Deus diz no presente. Nem é capaz de ver. Uma afirmação sobre que no passado ninguém viu. E aí repete segunda vez que ninguém é capaz de ver. Sim. Aí deu referência. Aí deu 55. 55. Aí ele diz, ponto final do versículo, e ele diz, a ele honra e poder. Honra e poder são quantas menções ou atribuições dadas a Deus? Duas também. Duas também. 56. 56. A ele honra e poder. Poderia dizer, a ele honra
ou a ele honra, poder e alguma coisa, mas fala só nesse exemplo está falando duas palavras, né? A ele honra e poder eterno, deu 56. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, e onde está o 57? Porque está registrado aí um 57. Sim. 57 está no amém. Aí você vai falar, não, peraí, aí o senhor errou. Porque o amém é uma palavra só. O amém é uma palavra só, mas o amém quer dizer assim seja. Se o amém quer dizer assim seja, quer dizer que é uma palavra só que diz duas coisas. Sim. Assim seja. Ah, pastor, é verdade, pastor, mas na Brit Hadashah está combinando direitinho com a Torá. Pois é, nosso ouvinte pode perceber isso, nós podemos ver. 57 evidências do 2. Até o momento nós temos 50 evidências no Velho Testamento, na Torá, e nós temos agora, nós fomos para 57 olhando só a Brit Hadashah. Né? Estou fazendo essa menção de palavra em hebraico porque pode ter algum ouvinte que vai nos ouvir. Para ele essa identidade faz sentido, faz mais sentido para alguns do que para outros. Então a gente está dando todas as nomenclaturas aqui, né? Torá, Pentateuco, Brit Hadashah, Novo Testamento. Então fica para todos os gostos aí, né, Fábio? Sim. Todo mundo que quiser vai ter palavra aí para referenciar. Muito bem, vamos seguir aqui para a gente começar a fazer uma conclusão aqui. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar até o momento com 57, né? É isso? 57 evidências do 2. Que Deus, vou até anotar aqui para o nosso ouvinte também, vamos deixar registrado aqui, que Deus, para fazer a revelação da unidade, que é o que vai ser revelado, deixar registrado aqui, ele vai usar a duplicidade. Ele vai usar isso aqui para revelar isso aqui. É isso que a gente pode aprender.